Bom, Luiz Felipe, vamos aqui para a explicação da sua planilha, tá? Então, nosso objetivo é o concurso da PRF, tá? E o último edital que a gente teve, né, foi o edital de 2021, né? E o edital trouxe essas matérias, né? Português, raciocínio lógico, informática, física, ética, geografia, espanhol, legislação de trânsito, direito constitucional, administrativo, penal, processo penal, legislação penal e direitos humanos, tá? Também trouxe redação, tá bom? Então, peso maior aqui, né, para legislação de trânsito, né? E também para as disciplinas gerais, tá? Então aqui, peso maior das gerais é português, tá? E nas matérias de direito, peso maior aqui em direito constitucional, administrativo e legislação penal, tá bom? Beleza. Então, já falei do último edital, agora eu vou falar da sua planilha guia por guia, tá? Então, temos a guia capa, a guia edital, fases revisão, o que mais cai, questões da semana, feedback, tarefas, simulados e calendário do sucesso, tá bom? Beleza, vamos falar guia por guia, tá? Então aqui, ó, temos a guia capa. Nessa guia capa, eu trago basicamente as matérias que você vai estudar no dia, tá bom? Então, apesar de o concurso ter várias matérias, né? Temos aqui 15 matérias mais a redação, né? Nesse primeiro momento, vamos iniciar com poucas disciplinas e pouco tempo de estudo, né? Poucos tempos de estudos, tá? Por que isso? Porque você está se habituando agora, né? Vamos imprimir um ritmo de estudo, você tem que criar o hábito do estudo. Então, por isso que a gente não pode colocar todas as matérias e colocar uma carga grande de horas de estudo, tá? Então, vamos começar pequenos e ir crescendo aos poucos, né? Semana a semana eu vou acrescentando mais disciplinas e mais tempos de estudo, tá? Então, isso também vai depender da sua evolução, da sua disciplina, né? Do atingimento das metas, tá bom? Beleza. Então, como eu falei, na guia capa eu falo basicamente as matérias que você vai estudar no dia, tá? Então vamos começar com 4 matérias, tá? Português, direito administrativo, constitucional e informática, tá bom? Então 2 matérias por dia. Cada matéria você vai estudar por 50 minutos, tá? Então cada divisão dessa é um tempo de 50 minutos. Vamos utilizar a técnica Pomodoro, tá? O que a técnica Pomodoro diz? Diz que a cada 50 minutos de estudo com concentração total, você descansa 10 minutos, tá bom? Então, por exemplo, aqui na segunda-feira você estudou 50 minutos de português, né? Vai cronometrar esse tempo e após os 50 minutos você descansa 10 minutos, tá? Lembrando, os 50 minutos aqui é concentração total, tá? Então você vai estar sem o celular, sem distrações, né? Sem televisão, sem internet, né? Sem abas da internet aberta, tá? Focado 100% no estudo, né? No estudo que você vai fazer de cada matéria, tá bom? Beleza. Aí temos aqui, né, a meta, é a aprovação dentro das vagas, né? 15 mil questões, 100% do edital, 2.000 horas líquidas, tá bom? Beleza. Certo. Aí aqui, ó, perceba que as matérias que você estuda na segunda, você estuda na quarta e na sexta também, tá? E as que você estuda na terça, você estuda na quinta e no sábado também, tá? Então, esse intervalo entre as matérias, né, essa intercalação, ajuda no processo de memorização, tá bom? Porque você vai ter sempre contato com as matérias, e isso vai ajudar tanto no processo de memorização quanto no avanço
das matérias, né? No avanço, na progressão dos assuntos, né? De cada matéria, tá bom? Beleza, então a guia capa tá explicada, tá bom? O domingo aqui é o dia que eu deixo livre para você estudar da forma que você quiser, tá bom? Aí, nossa semana começa na segunda-feira e finaliza no sábado aqui, tá? Então, no sábado, você me entrega a planilha preenchida, tá? Que até no domingo ali, no máximo na segunda-feira de manhã, eu já retorno para você uma nova planilha com uma nova meta, tá? Então é, a gente vai tratar assim, semana a semana, você me envia a planilha com ela preenchida com sua meta e eu envio uma nova planilha com a meta da semana seguinte, tá bom? Beleza. Aqui temos a guia edital que eu já expliquei para você, tá bom? Aqui temos a guia fases revisão, tá? Nessa guia fases revisão, eu explico a metodologia do estudo, tá? Então, o estudo dividido em 3 fases, né? 4 fases, tá? Fase 1, fase 2, fase 3 e fase 3.1, tá bom? Cada fase tem sua ênfase, tá? Então, fase 1, ênfase na teoria. Fase 2, esquematizações e resumos, tá? Fase 3 e fase 3.1, o objetivo maior é fazer questões, tá? Beleza. Então, eu quero que você dê uma lida na descrição de cada fase, tá? Essa informação está aqui. E também está no e-book que eu vou mandar para você, tá bom? Na maioria das matérias, né, como você é iniciante, vamos começar na fase 1, tá? E português, né, que você já viu a vida inteira na sua vida escolar, né, ensino fundamental, médio, faculdade, já vamos começar na fase 2, tá? Então você já vai, em português, você já vai ler o PDF e já vai fazer as marcações do PDF, tá bom? Beleza. Aqui temos a guia O que mais cai, tá? Nessa guia O que mais cai, temos aqui as matérias do concurso, então português, raciocínio lógico, direito constitucional, administrativo, legislação de trânsito, informática, tá? E assim por diante, tá bom? Beleza. Aí temos aqui, ó, os assuntos de cada matéria, tá? Então, interpretação de textos, reescrita, tá? E assim por diante, tá bom? Aí, eu fiz um levantamento daqueles assuntos mais cobrados pela banca CESP, tá? E aqui eu dividi por cores, tá? Então, o azul é aquele assunto que tem uma relevância muito grande, tá? O que está em verde tem uma relevância mediana e o que está em vermelho é que tem uma relevância pequena, tá bom? Para o concurso. Certo? Então, a nossa ideia, claro, é ver todo o edital de todas as matérias, né? Ver todos os assuntos, mas vamos priorizar, né? Ver mais teoria, fazer mais questões dos assuntos em azul, depois dos assuntos que estão em verde e depois dos assuntos vermelho, tá bom? Beleza. Então, nessa guia, eu quero que você preencha essas 3 colunas, tá? Então, aqui, ó, coluna aula, coluna acerto e coluna erro, tá bom? Então, por exemplo, você estudou português, a aula 1 ou a aula 0 é, por exemplo, interpretação de textos. Aí você vai preencher aqui, beleza, aula 1, né? E quando você finalizar a sessão de estudo, você vai preencher a quantidade de questões que você acertou e a quantidade de questões que você errou em cada assunto, tá bom? Então aqui, por exemplo, estudou a aula 1, né? Fez a primeira sessão de estudo e acertou 12 questões de interpretação de textos e errou 5, por exemplo, tá? Então aqui, ó, a gente vai ter o percentual de acertos nesse assunto, né, dentro dessa matéria, português, tá bom? Então aqui, ó, 41% de acertos em interpretação de textos, tá bom? Aqui deu 41% porque a planilha já está considerando o percentual do CESP, né? Uma errada anula uma certa, tá bom? Beleza. Aí foi lá
aula 2, você estudou a aula 2, por exemplo, e o assunto era reescrita de frases. Aí, da mesma forma, você coloca igual, acertei 15, errei uma, por exemplo, tá? Então, aqui, ó, temos 88% em reescrita e 41% em interpretação de textos, tá? Da mesma forma aqui, estudou raciocínio lógico, aula 1, probabilidade, tá? Então, acertou 15 questões e errou 8, por exemplo. Então, 30% aqui de acertos, tá bom? Então, diante disso, né, diante desse preenchimento, eu vou tendo parâmetros para ajustar a sua planilha, né? A sua planilha semana a semana, mês a mês, né? Tempos em tempos, tá bom? Então, por exemplo, dessa análise, quais conclusões eu posso tirar? Posso tirar a conclusão de que você está muito bem nesse assunto, reescrita de frases, com 88%, mas está ruim em interpretação de textos, tá? Então, diante disso, eu posso tirar tempos desse assunto e alocar nesse outro assunto que você está fraco, tá bom? Da mesma forma, eu posso tirar tempos de português e jogar para raciocínio lógico, que você está mais fraco, tá bom? Claro, tudo isso eu que vou fazer, só estou falando para você ter ciência dessa situação, tá bom? O que você vai fazer é só preencher essas 3 colunas, tá? A aula, acertos e erros, tá bom? Em cada assunto e em cada matéria, tá bom? Beleza. Aí, essa planilha aqui, essa guia, ela está vinculada com essa outra guia aqui, tá? Então, vou vincular, na verdade, depois, tá? Mas, quando você preencher lá, ele vai vir automaticamente para cá, tá? Então, eu vou ter aqui um percentual de acertos em português de 63%, né? O percentual geral de português. E em raciocínio lógico, eu vou ter esse percentual aqui, 30%, tá? Então, você vai preencher aqui, nessa guia, o que mais cai, tá? E já vai vir automaticamente para essa coluna aqui, ó. Acumulada, né? O percentual acumulado aqui em cada matéria, tá bom? Então, aqui já preenche também esse outro gráfico, tá? Então, nesse gráfico, qual a análise que eu posso tirar? Aqui, ó, o que está mais próximo do centro é o que você está com percentual mais baixo, no caso aqui, raciocínio lógico. E o que está mais afastado do centro e mais próximo da extremidade é o que você está com percentual mais alto, que é português, tá bom? Beleza, então você vai fazer isso para todas as matérias, tá? Preenchendo a aula, a quantidade de acertos e a quantidade de erros, tá bom? Beleza, aí essa guia, o que mais cai, ela é preenchida de forma cumulativa, tá? Então, o que quer dizer isso? Quer dizer que todas as vezes que você passar por um assunto, por determinado assunto, você vai somando, tá? Então, o Excel tem essa característica, você coloca igual e vai somando, tá? Então, passou a primeira vez por interpretação de textos, acertou 12. Passou a segunda vez, acertou mais 15 e errou mais 2, por exemplo, tá? Passou a terceira vez, acertou mais 20 e errou mais 5, tá? E assim por diante, tá? Então você coloca o igual aqui, coloca o igual e vai somando, tá? Ela é preenchida de forma cumulativa, vai somando, tá bom? Beleza. Aí temos a guia questões da semana, tá? Nessa guia questões da semana, essa coluna aqui, ó, já vem automaticamente da guia o que mais cai, tá bom? Mas eu quero que você preencha também essas 2 colunas aqui, acertos e erros, tá? Essas 2 colunas da guia questões da semana, diferentemente da guia o que mais cai, são preenchidas de forma não cumulativa, tá? Então, o que quer dizer isso? Quer dizer que toda semana você vai preencher a quantidade de acertos e toda semana eu vou zerar aqui, tá? Então,
você vai me entregar preenchida e eu vou devolver para você essas duas colunas zeradas, tá? Por que isso? Porque cada preenchimento alimenta um gráfico, tá? Então, esse preenchimento aqui que vem da guia O Que Mais Cai alimenta esse gráfico, tá? E esse preenchimento aqui vai alimentar esse outro gráfico aqui, tá bom? Então, se eu pegar de outro aluno aqui, ó, esse preenchimento alimenta esse gráfico, que mostra a evolução semanal do aluno, tá? E esse outro preenchimento alimenta esse outro gráfico aqui circular, que mostra o desempenho em cada matéria, tá bom? Beleza. Então, eu não vou me alongar no sentido do preenchimento das questões, porque eu vou mandar outro vídeo explicando só a situação do preenchimento das questões, tá bom? Essa é a parte que os alunos ficam mais em dúvida, tá? Por isso que eu gravei outro vídeo explicando só a situação do preenchimento das questões, tá bom? Beleza. Vamos passar aqui para frente, tá? Então aqui temos a guia... deixa eu mostrar primeiro a guia tarefas, tá? Então aqui temos a guia tarefas, tá? A guia tarefas é um detalhamento da guia capa, tá bom? Então, na guia capa, eu falo o que você vai estudar no dia, tá? E na guia tarefas, eu detalho como você vai fazer esse estudo, tá bom? Então aqui, ó, na guia capa temos que você vai estudar português e direito administrativo na segunda, né? Na terça, constitucional e informática e assim por diante, tá? Aí na guia tarefas temos aqui as metas, né? Meta 1 representa a semana 1 de estudo. Temos as matérias, português, informática, direito constitucional, direito administrativo, tá? Essas são as matérias da meta 1, né, que é relativa à semana 1, tá? E temos aqui as tarefas, tarefa 1, tarefa 2, tarefa 3, tarefa 4 e tarefas extras, tá bom? Então, cada tarefa representa um dia de estudo da matéria na semana, tá bom? Então, por exemplo, a tarefa 1 de português representa o dia 1 de português na semana, tá? Então, dia 1 de português na semana, segunda-feira. Essa é a tarefa 1. Tarefa 2 de português é a quarta-feira e tarefa 3 de português é a sexta-feira, tá bom? Da mesma forma em informática, tarefa 1 de informática é a terça-feira, tarefa 2 é a quinta-feira e tarefa 3 é o sábado, tá bom? Beleza. Então, faça isso para todas as matérias, tá? Isso acontece para todas as matérias, tá bom? Aí, temos as tarefas regulares, tá? Que vai de 1 a 4. Às vezes, a tarefa 4 não vai estar preenchida porque você vai estudar a matéria só 3 vezes na semana, tá? Se você estudar 4 vezes na semana a matéria, essa tarefa 4 vai estar preenchida, tá bom? Beleza. Mas aí, ó, temos as tarefas regulares e as tarefas extras, tá? Tarefa extra é para o caso de sua velocidade de leitura, de sua progressão ser maior do que a minha estimativa, do que minha previsão, tá? Então, por exemplo, você fez tarefa 1 de português, fez tarefa 2 de português, fez tarefa 3 de português, né? Então, fez isso antes da sexta-feira. Chegou sexta-feira e você já tinha batido tarefa 3 de português e ainda sobrou tempo. Aí você passa para a tarefa extra, tá bom? É basicamente isso, tá? Aí eu quero que você me diga se você bateu ou não a tarefa, tá? Para eu ter parâmetros para montar as próximas tarefas, tá bom? Então, como que você vai fazer isso, tá? Se você bateu a tarefa de forma fiel, de forma completa, então eu quero que você pinte de verde, tá? Verde, bati a tarefa de forma completa. Beleza, então bateu tarefa 1, bateu tarefa 2,
de forma completa, tá bom? Aí, se por acaso você teve um imprevisto e não conseguiu bater a tarefa, aí eu quero que você deixe em branco, tá? Porque eu vou entender que você não bateu a tarefa de forma alguma, tá? Tarefa 3 você não bateu. Bateu tarefa 1, bateu tarefa 2 e bateu tarefa 3, tá? Entretanto, se você bateu a tarefa de forma incompleta, de forma parcial, aí eu quero que você pinte de amarelo e diga até onde foi, tá? Então, tarefa 3 era previsto para ir até a página 45 da aula 0 e você foi só até a página 40, aí você escreve para mim aqui, ó, fui até página 40, tá? Para eu ficar ciente e montar as tarefas seguintes, tá? Então, a tarefa seguinte vou montar a partir da página 41 da aula 0, tá bom? É basicamente isso, tá? Então, bateu tarefa fielmente, completa, pinta de verde. Bateu tarefa de forma parcial, pinta de amarelo e escreve até onde foi. Não bateu a tarefa, deixa em branco, tá bom? Beleza, basicamente isso, tá? Aí aqui nas tarefas teremos momentos de revisão, tá? Revisão via questão, revisão via resumo, tá bom? E quando você estiver mais avançado, eu vou colocar revisão via questões do TEC ou de outro site de questões, tá bom? Mas isso é mais para frente, tá? Beleza. Então, guia tarefas é basicamente isso. É um detalhamento da guia capa, tá bom? Certo. Aí aqui, ó, temos a guia feedback, tá? Nessa guia feedback, nessa parte aqui, eu trago um feedback da semana anterior e dou orientações para a semana seguinte, tá? Como essa é a nossa primeira semana, então aqui eu falo do concurso, né? Da nossa ideia para o concurso, como a gente vai proceder, né? Nessa nossa preparação e falo outras coisas aqui referentes ao concurso, tá bom? Além disso, sempre vai ter uma dica para a semana, tá bom? É só você copiar esse link e colar no navegador de internet, que vai carregar um vídeo ou um artigo, tá bom? Da mesma forma, temos aqui uma motivação para a semana, então você copia e cola no navegador de internet, que também vai carregar ou um vídeo ou um artigo motivacional, tá bom? E também temos sempre um desafio para a semana, tá? Além disso, nessa parte aqui, eu quero que você escreva como foi sua semana. Se você teve alguma dificuldade, se teve facilidade em alguma matéria, se tem alguma dúvida em relação ao planejamento, tá bom? Aqui temos a meta da semana, tá? Então aqui, por exemplo, 3 tempos de estudo em português, né? Cada tempo de estudo 50 minutos, que dá por volta de 2 horas e meia de estudo, tá? Informática, direito administrativo e constitucional, tá? O percentual de acertos que eu espero que você atinja, a quantidade de questões que eu estimo que você faça, tá bom? Aí, quando você me enviar a planilha preenchida, eu vou fazer um checklist, né, para saber se você cumpriu ou não a meta, tá? Então, como que eu vou fazer isso? Se você cumpriu fielmente a meta, eu vou pintar de verde, tá? Para indicar que você bateu a meta fielmente. Se você bateu a meta acima daquilo que foi estimado, eu vou pintar de azul para dizer que você bateu a meta com destaque, tá? Se, por exemplo, você fez a meta, mas ficou abaixo do estimado, né? Por exemplo, eram previstos 3 tempos de estudo e você fez 2, vou pintar de amarelo para dizer que você quase bateu a meta, tá? E de outra forma, se você não bateu a meta de forma alguma, aí vou pintar de vermelho para dizer
que você não bateu a meta, tá? Então, esse checklist vai servir de incentivo, né? Vai servir para eu puxar sua orelha, para elogiar você, ou de alguma forma fazer adaptações na sua planilha, tá bom? Se por acaso você não está batendo a meta frequentemente, vou conversar com você, né? Vou diminuir a meta e até você conseguir bater essa meta, tá bom? Beleza. É basicamente isso, tá? Na guia feedback, tá? Então temos ainda a guia simulados, tá? Nessa guia simulados, você vai na medida em que você for fazendo os simulados, você vai preenchendo a quantidade de acertos e erros em cada matéria, tá? Isso vai servir para a gente ver sua evolução ao longo dos meses aí, ao longo das semanas, dos meses, tá bom? Por fim, temos a guia Calendário do Sucesso, tá? Essa guia vai servir basicamente de input ou de incentivo, de puxão de orelha, né? Para saber se você está batendo a meta ou não, tá? Então, aqui, ó, como a gente vai proceder? Temos aqui o calendário de maio, tá? Você vai começar a semana no dia 8 de maio, tá? Então, por exemplo, no dia 9, na verdade, tá? Segunda-feira. Então, você bateu, né, a meta da segunda-feira. Você vai pintar de verde. Meta batida. Beleza. Bateu terça, bateu quarta, bateu quinta. Por exemplo, não bateu sexta. Vai pintar de vermelho, tá? Então, a ideia desse calendário do sucesso, né, como o próprio nome diz, está todo pintado de verde aqui, né? Ou a maioria dele, tá bom? Porque isso vai indicar que você vai ter sucesso lá na frente, né? Tá batendo meta, tá bom? É basicamente isso, certo, Luiz? Beleza. Então, essa é nossa planilha, né? Como eu falei para você, sua semana começa na segunda e finaliza no sábado, tá? E todo sábado você me envia a planilha preenchida, né? Mesmo que não tenha batido a meta de forma completa, tá? E até segunda de manhã, meio-dia, eu vou enviar uma planilha nova para você com uma nova meta, a meta para a semana, tá? Então, você me envia a planilha da semana 1, eu envio a planilha da semana 2. Você me envia a planilha da semana 2, eu envio uma nova planilha para a semana 3, tá bom? E a gente vai caminhando assim, tá? Qualquer dúvida que tiver também, é só falar comigo pelo WhatsApp, tá? Estarei à disposição para qualquer dúvida, tá? E vamos caminhar, tá? PRF, concurso difícil, né? Entretanto, não é impossível, tá? Então, quero da sua parte dedicação, disciplina, comprometimento, tá? Essas 3 características vão levar você para a aprovação, tá bom? Da minha parte, pode ter certeza que eu vou tirar o máximo de mim para dar as melhores tarefas, né? Traçar a melhor estratégia para você chegar no dia da prova confiante e pronto para voltar com uma vaga, tá bom? Então é isso, Luiz. Espero que você cumpra as tarefas e qualquer dúvida estarei à disposição no WhatsApp. Bons estudos e até mais.